abençoe. João 6, 26 e 27 nos diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Amém. Você pode se assentar. Eu estou lendo o Evangelho de João e esta palavra me chamou muita atenção durante esta semana. E quando estava pensando o que falar aqui nesta manhã, logo me veio esta passagem. E o que está acontecendo aqui é mais ou menos o que acontece hoje, não só hoje, mas em toda a trajetória da igreja, a trajetória de 2000 anos de igreja, lá desde Atos dos Apóstolos, a gente vê, nós conseguimos ver as cartas de Paulo falando sobre alguns problemas que haviam nas igrejas, em Corinto, em outras igrejas, Éfeso. E então nós sabemos que existe sempre, todo o tempo existiu, existirá uma distorção daquilo que é certo, daquilo que é santo. Hoje, pela manhã, eu estava aqui sozinho na igreja, e parou um senhor ali na frente, começamos a conversar. E eu perguntei se ele era evangélico, ele diz: olha, eu frequentei a igreja muitos anos atrás, e agora estou sentindo que eu preciso acertar na minha vida com Deus. E ele disse: eu já fui em algumas igrejas aí, mas a coisa está feia. Eu queria saber se a igreja de vocês prega a Bíblia, prega a verdade. Eu falei: então o senhor veio no lugar certo. Nós amamos a palavra de Deus e queremos seguir a palavra como ela é. Então, o que havia acontecido aqui é que Jesus pregava e realizava milagres. E aonde Jesus ia, sempre existia uma multidão. E dentro desta multidão existia pelo menos 3 grupos de pessoas. Existiam aqueles que criam em Jesus como sendo o Messias prometido, o cumprimento das promessas. Existiam aqueles que eram curiosos, estavam lá para ver. Será que Jesus tem mais repertório de milagres? É só isso que ele faz? Será que Jesus fez milagre de manhã e vai fazer à tarde? Ele fez ontem, será que ele irá fazer hoje? Então existiam sempre os curiosos no meio. E como todo lugar que tem gente, também tem os aproveitadores. Aqueles que querem tirar proveito, benefício de uma situação que está indo bem. E o povo, a multidão, havia acompanhado Jesus ao deserto. E havia chegado à tarde, todos estavam famintos, ninguém queria arredar o pé. E Jesus, então, alimenta o povo. Jesus multiplica os pães. E é interessante, irmãos, como as coisas de Deus são santas, como as coisas de Deus são sagradas, como as coisas de Deus nós precisamos perceber as coisas de Deus nos seus detalhes. Jesus alimentou aquela multidão e disse assim: olha, passem recolhendo o restante dos pães. Tudo que sobrou não pode ser desperdiçado, não pode ser lançado fora, não pode ser tratado de maneira alguma. E quantas vezes nós estamos recebendo as bênçãos de Deus e estamos desperdiçando as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, elas são infinitas. As bênçãos de Deus não têm fim. As bênçãos de Deus vêm de uma fonte inesgotável, mas Deus pode colocar um ponto final em bênçãos nas nossas vidas. Se nós estivermos tratando de qualquer maneira aquilo que Deus está nos dando.
Tem gente que trata a salvação de qualquer jeito, tem gente que trata os dons de qualquer jeito, tem gente que trata a igreja de qualquer jeito, tem gente que trata o pastor de qualquer jeito, tem gente que trata o irmão de qualquer maneira, tem gente que trata o esposo, a esposa de qualquer jeito, o carro, a casa que Deus deu de qualquer maneira. Nós não podemos desperdiçar aquilo que Deus nos deu. Jesus disse: peguem aí os cestos e que não desperdice, nada seja jogado fora. E muitas pessoas brincam com aquilo que Deus... Deus deu em abundância. Comi, já estou satisfeito, está até sobrando. O que faz com isso? Joga fora. Jesus disse: não, nada disso. Recolham, porque as coisas que eu forneço são coisas sagradas, são coisas santas, são coisas preciosas, que têm origem no santo, que têm origem no sagrado, que têm origem no trono de Deus. Então nós precisamos aprender essa lição. Não trate de qualquer maneira as bênçãos que Deus te deu. Certa feita, uma pessoa ficou brava comigo, e até hoje é brava por causa disso. E ela disse assim: eu não ligo para as coisas materiais. Eu não ligo porque você tem abundância. Não liga porque você tem sofrendo, mas quantas pessoas queriam estar no lugar que você está? Que ter a condição que você tem hoje financeiramente. E você fica dizendo: eu não ligo para as coisas financeiras. Eu já vi muitas vezes Deus tirar as bênçãos financeiras e dar para outra pessoa. E quem esteve em cima e ficar embaixo é difícil. Quem teve abundância, passar a escassez é terrível. Então não trate as coisas de Deus de qualquer maneira. Jesus disse: não desperdice. E Jesus mandou o povo, os seus discípulos, atravessarem o mar. E Jesus mesmo ficou orando no monte. Ficou orando. E o povo viu que Jesus não havia atravessado, não atravessou também. Mas de manhã, cadê Jesus? Jesus tinha ido caminhando por sobre as águas, atravessado a tempestade. Mas a multidão correu atrás de Jesus. E quando eles chegam atrás de Jesus, eles começam a conversar com Jesus, e Jesus começa a falar sobre o seu evangelho, sobre a sua palavra. E então Jesus faz essa declaração dizendo: olha, na verdade, Jesus diz: em verdade, ele estava asseverando, ele estava assegurando, ele estava afirmando de forma categórica: na verdade, eu digo que vocês não estão me procurando porque vocês viram os sinais. Então veja, irmãos, existem vários níveis de incredulidade. Assim como existem vários níveis de fé, existem vários níveis de incredulidade. Existem pessoas que precisam ver para crer, e existem pessoas que vendo não creem. Jesus está dizendo: olha, vocês estão aqui não porque vocês viram sinais. Então Jesus está dizendo: vocês viram sinais. Vocês viram o cego enxergando, vocês viram o mudo falando, o surdo ouvindo, vocês viram os leprosos sendo limpos na sua pele, na sua carne, no seu físico. Vocês viram os paralíticos andando. Vocês viram diante dos olhos de vocês eu pegar e abençoar 5 pães e 2 peixinhos, e cerca de 10.000 pessoas comerem, se alimentarem, se fartarem, e ainda sobrarem 12 cestos. Então, irmãos, tem pessoas que não contestam o milagre de Jesus. Tem pessoas que não contestam a divindade de Jesus, a deidade de Jesus. Tem pessoas que não contestam que Ele faz milagres, mas assim mesmo ainda não creem naquilo que Ele realiza. Veja como é triste uma vida de incredulidade. Por isso que nós devemos ser gratos, irmãos. Nós cremos vendo, nós cremos sem ver. Nós cremos quando Ele fala, nós cremos quando Ele faz, nós cremos quando Ele promete que irá fazer. Nós temos fé, que coisa maravilhosa. E a palavra diz que a fé não é de todos. Então por isso nós temos que ser gratos
porque nós fomos agraciados com a misericórdia, com o favor, com esta fé maravilhosa. Jesus está dizendo: vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais. Eles sabiam quem era Jesus. Eles conheciam o poder de Jesus, mas eles estavam interessados em outra coisa. Em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Existem muitas pessoas que estão buscando apenas resultados. E a caminhada cristã não é feita de resultados imediatos. A caminhada cristã não é feita de toda hora a multiplicação dos pães. Tem momentos de adversidades, tem momentos de dificuldades, tem momentos de provações. E Jesus está dizendo: vocês estão aqui só por causa dos pães. Vocês estão achando que não vão precisar trabalhar mais, é só ficar seguindo Jesus e Ele vai multiplicar pão. Se alguém tiver um pãozinho só, já é o suficiente para a gente. São pessoas que estão totalmente dependentes, mas não da maneira correta daquilo que o Senhor Jesus pode fazer. É aquela pessoa dizendo: não, tem a irmã lá que ora por mim, eu coloco lá o pedido de oração lá na igreja, eu faço, tem uns grupos aí de WhatsApp, né, de pedidos de oração, eu faço lá um pedido de oração, meu avô ora, minha avó ora, o meu pastor ora, a minha mãe ora, o meu filho ora, e está tudo tranquilo. São pessoas que acham que a caminhada cristã é feita de maneira qualquer, de maneira simples e simplória. E Jesus está dizendo: olha, vocês não estão aqui por causa dos sinais. Vocês não estão aqui por causa da minha palavra. Vocês não estão aqui por causa do meu evangelho. Vocês estão aqui por causa de um resultado. Tem pessoas que frequentam igrejas por causa de resultado. Existem pessoas, não que isso seja errado, mas existem pessoas que estão com a intenção errada. Eu vou lá na igreja porque lá a igreja está cheia. Lá tem tantos membros, lá tem tantos grupos de louvor, lá as pessoas estão preocupadas em resultados. Elas apenas querem chegar e comer o pão e nada fazer além disto. É isso que Jesus está dizendo, que a caminhada cristã é muito mais do que isto. Vocês estão me procurando não porque veem sinais, mas porque comem dos pães e ficam satisfeitos. Então a nossa caminhada cristã deve ser de busca. Não importa se é numa igreja pequena, numa igreja grande, não importa se é numa igreja com poucos membros ou numa igreja de milhares de membros. É isso que Jesus está dizendo. Ele estava falando para uma multidão. Vocês precisam mudar a intenção do coração de vocês. Vocês precisam mudar o foco da busca. Vocês precisam ter a intenção correta. Trabalhem, não pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Então é isso que nós temos que trabalhar, irmãos. Nós estamos aqui nesta manhã, manhã de bênção, manhã de avivamento, manhã profética, e nós precisamos entender, irmãos, que as coisas deste mundo são passageiras. Que a vida aqui, neste mundo, passa tão rápida. E nós precisamos acumular em nós as riquezas espirituais. Como o próprio Senhor disse, nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Que vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Chegará um tempo que não haverá trabalhadores, chegará um tempo que a noite será estabelecida e não haverá como trabalhar. Então Jesus está dizendo: vocês precisam trabalhar pela comida que não se estraga. E ele continua dizendo:
a qual, a comida que o Filho do Homem dará a vocês. Depois ele segue dizendo que comida que ele iria oferecer: a sua carne e o seu sangue. Ele vai dizer aqui mais adiante, dizendo: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Esta deve ser a busca da igreja verdadeira. Essa deve ser a busca do crente verdadeiro. Não pelas coisas transitórias e passageiras, irmãos. Aqui a gente ora para que Deus dê casa, para que Deus dê carro, para que Deus dê emprego. Nós oramos por prosperidade, mas isto tudo é passageiro. Isso tudo é transitório, não trabalhe apenas para isto. Todos os pastores, irmãos, que a gente conversa, é a mesma coisa. Estava conversando com o pastor, o Luiz, que veio pregar aqui no sábado. E contando, falei algumas dificuldades. Escuta, assim, é igual lá na minha igreja, qualquer igreja que a gente vá, as dificuldades são as mesmas. As pessoas estão trabalhando pelo pão, pela comida que se estraga, e trabalhando cada vez menos pela comida que leva à vida eterna. Então as pessoas trabalham mais e vêm menos à igreja. Eu lembro do meu tempo, nós vínhamos, terça, reunião de oração, quinta, culto, sexta à tarde, tarde da bênção, sábado à noite, culto dos departamentos, domingo de manhã, escola bíblica dominical, à noite, domingo, à noite tinha culto, fora ainda as vigílias e cultos nas casas que fazíamos. Hoje, para a pessoa vir a um culto por semana na igreja é uma dificuldade. As pessoas estão elegendo, elas vêm na quinta, não vêm no sábado, não vêm no domingo. Isso não é uma igreja só, o mundo está assim. O Brasil está assim, a Europa está assim, os Estados Unidos estão assim. As pessoas estão cada vez mais trabalhando pela comida que estraga, que perece, e trabalhando cada vez menos pela comida espiritual. Não vou nem falar de fora da igreja, vamos falar de dentro da igreja. Hoje os crentes, até mesmo pastores, gastam mais tempo nas academias do que com o joelho no chão. Pessoas vão lá e ainda colocam na rede social, malhando na academia, não tem nada a cuidar do corpo. Mas as pessoas vão todos os dias à academia, 1 hora malhando, e não ora 10 minutos por dia. As pessoas passeiam, assistem Netflix, assistem YouTube, 1 hora, 2 horas, mas não gastam 15 minutos estudando a palavra do Senhor. As pessoas gastam o final de semana passeando com a família, isso também não tem problema, passear com a família tem que ter, mas não gasta 1 hora na igreja. Se o pastor pregar mais, e não é que a pessoa faz por mal, mas a gente está aqui na frente, quando dá meia hora de pregação, o pastor não precisa nem olhar para o relógio, porque a turma já começa a ficar incomodada no banco. Porque não aguenta, sem mexer no celular, sem mexer na rede social, que já tem que ir embora, porque tem que assistir não sei o quê. As pessoas estão buscando a comida que se estraga cada vez mais, e cada vez menos buscando a comida que conduz à vida eterna. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui nesta manhã, porque nós somos as exceções desta época, nós somos os Gideões dessa época. Existem os covardes, existem os medrosos, existem aqueles que têm medo, existem aqueles que estão trabalhando por outras coisas, mas nós estamos entendendo que é tempo não de esfriarmos espiritualmente, mas estarmos cada vez mais fortalecidos espiritualmente, avivados espiritualmente, porque Deus irá fazer uma grande coisa nesta última hora. Mas aonde estão os trabalhadores? Estamos aqui.
dizendo: usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me para esta geração. Usa-me para esse tempo. Eu abro mão da minha vida, dos meus projetos pessoais, Senhor. Eu abro mão das comidas que perecem, que estragam. Eu quero mais de Ti, Senhor. Usa-me para fazer alguma coisa nesta geração. O preço é difícil, o preço é alto. Existe o medo, existe a insegurança. Os 300 de Gideões estavam temerosos, dizendo: o que os 300 vão fazer contra o exército? E os covardes, os medrosos que haviam voltado embora, estavam nas suas casas, deitando, dormindo, comendo, festejando. Outros zombando dos 300, dizendo lá: ó, aqueles que acham que são alguma coisa, aqueles que acham que são espirituais, aqueles que acham que são mais santos, aqueles que acham que conhecem a voz de Deus, estão lá, os bobões lá, vão morrer. Só 300 contra o exército vão ser atropelados, vão ser esmagados. Vamos aproveitar a vida enquanto dá tempo, vamos aproveitar enquanto o inimigo não chega. Mas os 300 venceram aquele exército, e o nome do Senhor foi glorificado. E de repente os 300 que eram desprezados estão entrando, marchando na cidade de cabeça levantada, porque foi através daqueles que o Senhor trouxe grande livramento. Não vamos olhar, irmãos, se estamos em 1, em 2, em 5, em 10, em 15, 30, 50, 100. Não é isso o nosso objetivo. Nós estamos trabalhando por aquilo que não perece, não apenas para nós, mas usa-nos, Senhor, para levar este alimento a outros que estão perecendo, e que outros entendam o que nós entendemos, e que outros se entreguem como nós estamos nos entregando. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé neste momento.